Bom, hoje eu reservei esse momento para gravar um vídeo importante, para falar de um assunto também super importante. Eu quero mostrar para você hoje, através de uma pesquisa muito séria, publicada recentemente, sobre a igreja que mais cresce no Brasil atualmente. Mas antes de eu falar sobre esse assunto tão importante, eu tenho um recado para você. Ai, não! O recado é simples. Você quer aprender teologia com qualidade, de modo acessível? Então, seja membro do canal e faça a sua assinatura do pacote Café Completo Telflix. Você paga R$ 29,99 por mês, já tem vários cursos e conteúdos exclusivos lá nesse pacote e você ainda assiste e participa das aulas da Escola Teológica toda terça-feira, e essas aulas ficam disponíveis para você ver quantas vezes você quiser, tá bom? Então o convite está feito, participe conosco agora mesmo. Bom, quando eu lhe fiz a pergunta, você sabe qual é a igreja que mais cresce no Brasil? Eu imagino que você tenha respondido aí mentalmente que era alguma igreja do movimento pentecostal. Provavelmente você deve ter respondido que é o pentecostalismo que mais cresce no Brasil. Até porque pentecostal geralmente tem esse complexo, acha que cresce com muita força, como lá no princípio, como alguns anos atrás, e acredita sempre que está em crescimento, mas isso hoje não condiz mais com a realidade. Vou lhe dar um detalhe muito importante: esse vídeo é baseado numa matéria publicada recentemente pela BBC Brasil, a bbc.com, e é uma matéria assinada pela Thaís Carrança, que você pode, inclusive, pesquisar na fonte e ver com maiores detalhes esses números. Hoje, a igreja que mais cresce entre os jovens do Brasil, especialmente nos grandes centros urbanos, é nenhuma igreja. Ou seja, não é a igreja institucionalizada que atende por uma placa denominacional, que tenha um nome específico, mas é uma igreja composta de pessoas que creem em Jesus, que têm a espiritualidade como algo muito importante para as suas vidas e que, de alguma maneira, não percebem na igreja institucionalizada, organizada, uma representante, uma porta-voz dessa fé, dessa espiritualidade que essas pessoas buscam. Para que você tenha uma ideia, na pesquisa realizada na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, capital do estado, entre os jovens de 16 a 24 anos, aqueles que se declaram sem uma religião formal organizada, chega a 30%, o que é mais do que o número das pessoas entrevistadas dessa mesma faixa etária que se dizem evangélicos, por exemplo, que está em 27%, 24% católicos e 19% de outras religiões. Ou seja, entre os jovens de 16 a 24 anos de idade, na capital São Paulo, na cidade de São Paulo, o número daqueles que se dizem sem religião, sem igreja, já é maior do que evangélicos, católicos e as demais religiões, No Rio de Janeiro, esse número ainda é mais expressivo. Aqueles entre 16 e 24 anos que dizem não ter religião chega a 34%, evangélicos 32%, católicos 17% e aqueles que são de outras religiões também 17%. Vale lembrar uma coisa muito importante. Quando nós falamos de número de jovens, no caso da pesquisa, que não tem uma religião, nós não estamos falando de pessoas que são ateias, de pessoas que não acreditam, porque essas pessoas
se declaram ateus, né? No caso, são pessoas que creem, são pessoas, como eu disse no início, que acreditam em Jesus, que acreditam na espiritualidade para uma vida melhor, mas por algum motivo não se sentem representadas pelas igrejas organizadas e instituídas. É claro, ninguém conhece todas as igrejas, evidentemente. É claro que tem igrejas muito sérias, muito comprometidas, que facilitam, que ajudam a espiritualidade das pessoas. Mas nós sabemos também que tem muitas igrejas que representam o autoritarismo, que representam algo extremamente retrógrado, que desconectaram a sua mensagem em relação à realidade que um jovem entre 16 e 24 anos vive no seu mundo atual. E com isso, cada vez mais essas igrejas vão se tornando irrelevantes, obsoletas e vão sendo deixadas de lado por uma parcela cada vez maior, cada vez mais considerável da população brasileira. É claro que para uma mentalidade religiosa, fundamentalista, ultraconservadora, eles vão dizer sempre que a culpa é desses jovens, que a culpa é dos jovens que não querem compromisso, que não querem envolvimento, mas isso não é verdade, porque esses jovens querem Deus, sim, esses jovens querem a espiritualidade, querem a oração, os ensinamentos, querem a reflexão, mas quando eles entram em muitas igrejas, eles percebem que aquela instituição ali pouco ou nada podem contribuir para as suas vidas. Os jovens vão para a faculdade e ouvem nas igrejas que faculdade não é o lugar de quem crê em Deus. Como assim? Em pleno século XXI? Os jovens percebem de lideranças eclesiásticas posicionamentos autoritários, machistas, conservadores, anticientíficos, por exemplo, percebem uma incapacidade em grande parte do clero, seja da tradição que for, de dialogar com o mundo em que nós vivemos, com o mundo que muitos chamam de pós-moderno, mas independente dessa definição, com o mundo contemporâneo, com a sociedade plural, diversa, na qual nós estamos inseridos. Sabe de quem é a culpa de muitos jovens, e esse número só aumenta a cada dia, não querer mais saber da igreja? A culpa é do conservadorismo cristão brasileiro, que se alia a projetos políticos de poder, que se alia a projetos bem gananciosos de arrecadação desenfreada, como se apenas isso bastasse e fosse a meta de muitas igrejas que tem Brasil afora. A culpa é do obscurantismo que tem grande parte da liderança cristã evangélica, principalmente no Brasil. A culpa é desse movimento ainda insistir em pautas moralistas ao extremo, não que tenha que ser amoral, mas também não dá para ser moralista ao extremo, porque essa não é a mensagem central de Jesus e do cristianismo. A culpa é da desconexão dessas lideranças em relação à vida concreta, à vida real, porque tem muitos líderes que acham que a vida é aquela que é vivida apenas dentro da igreja, que fazem da igreja uma realidade alternativa, como se fosse um mundo paralelo, que nada tem a ver e não dialoga com o mundo concreto, com o mundo real. A culpa é do autoritarismo, do machismo, sim, que ainda existem e existem com força em boa parte das igrejas cristãs Brasil afora. Ou essa igreja vai rever os seus conceitos, e diga-se de passagem, rever os seus conceitos, não basta pintar a igreja de preto, colocar jogo de luz, gelo seco, fumaça. Não adianta apenas o pastor abrir mão da gravata, do terno e ter uma roupa mais descolada, porque não se pode colocar vinho novo em odre velho. Jesus já tinha dito isso. Muitas igrejas acham que modernizar é apenas mudar a estética, é apenas mudar a aparência, é apenas mudar um pouco a linguagem para uma comunicação menos coloquial.
mas esquecem que o que realmente importa é a essência, é o conteúdo. E na grande maioria dos casos, esse conteúdo continua machista, separatista, obsoleto, autoritário, detentor da verdade, e isso não é mais capaz de comunicar, principalmente com os mais jovens. E essas igrejas vão sobrevivendo apenas dos mais velhos que viveram esse tipo de mundo, mas quando essa geração for embora, talvez não reste nada. Ou a igreja se repense, ou a igreja se abra para o diálogo com a sociedade em que ela fala, mas também tem que ouvir, ou ela vai cada vez mais falar com as paredes. Esses jovens querem sim a espiritualidade, querem buscar Deus, estão fazendo isso, mas cada vez mais distante das igrejas. É claro que esse não é talvez o melhor dos mundos, porque muitos jovens acabam correndo o risco de construir uma fé montada de coisas que nem têm razão entre si, que não dialogam entre si, mas para muitas pessoas a convivência num espaço eclesiástico se tornou insuportável e isso é ruim, mas infelizmente é uma realidade que está diante desse cenário no Brasil. Um abraço para você, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar esse nosso conteúdo e de se inscrever no canal também. Até breve.